Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? Fazendo aqui o debate aí da conjuntura nacional, refletindo, buscando uma ampla reflexão, né? Sobre, né, sobre, né, a política nacional e o pós-eleição, né? E hoje o meu convidado aqui é o Bruno, né? Que vai, né, fazer suas análises e tudo mais, né, sobre este tema. Também estou aqui com o Willis Neto, né, que faz parte aqui, né, do canal, né, para que vai me auxiliar aqui na entrevista. Então, Willis, né, antes de passar a bola pro Bruno, se você quiser falar alguma coisa aí de entrada, pode falar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ulisses. Não sou nenhum especialista em nada, mas quero aí ajudar no debate, nas entrevistas, né? E eu sou da área de humanas, né? Estudei história e relações internacionais. E só para situar, assim, tipo, e acho que é isso, né? Podemos começar já com a entrevista. Maravilha, então agora eu passo a bola aí pro. Travou aqui quando você falou, Guilherme. Não entendi. Você pediu para me apresentar? Isso. Ok. Então, me chamo Bruno. Eu sou formado em filosofia. Fiz mestrado e doutorado. E estou fazendo doutorado em filosofia da religião pela UNB. Mas minha graduação foi na UFAM, que é a Federal do Amazonas. Sou natural de Manaus. Estudei lá na UNB de 2016 a 2019. E atualmente eu moro em Belo Horizonte. Dou aula no Cefet-MG, na disciplina de filosofia. Então, eu agradeço o convite que vocês fizeram e espero poder contribuir de alguma forma aqui nesse encontro. Então vamos para a minha primeira pergunta, né? O Bruno, já do campo aí da filosofia da religião, né? Estudou essa área. Como que você primeiramente vê essa relação do Bolsonaro com a religião, né? Todo esse negócio aí da Guerra Santa, né, dos fiéis, né, que são os eleitores bolsonaristas contra os infiéis, né? Como que você vê essa relação toda? Então, é, assim, à primeira vista, poderia dizer que eu classifico como lamentável, né? E eu penso que o mais interessante a notar é o quanto isso foi se dando de maneira um tanto quanto silenciosa, né? Desde a ascensão primeira do Bolsonaro, lá antes da primeira eleição, 2018, até a eleição de 2020, de 2022, onde essa relação com as igrejas evangélicas ficou muito mais escrachada e muito mais intensa, né? Então, eu penso que isso é resultado, em primeiro lugar, do distanciamento histórico que acontece, né, entre as periferias e as universidades e demais veículos de conhecimento e de ciência no Brasil e talvez no mundo também, né? Então, como as periferias ficam desguarnecidas em relação a mecanismos de conhecimento, as igrejas se alastram nesses lugares, cooptam as pessoas de maneira bastante natural, porque tem a ver com tradições familiares e relações de amizade que são de longa data, consequentemente, já que se trata do sagrado, né, já que se trata de ensinamentos que são tidos como sagrados e espirituais, basicamente a maneira como as pessoas mais simples das periferias encaram aquilo que acontece dentro da religião e aquilo que é dito dentro das igrejas com uma seriedade muito grande, né, de modo que o poder dos pastores sobre essas pessoas é muito grande, né? Então, isso gera um problema há muito tempo, né? Nós percebíamos como um todo o quanto que muitos pastores conhecidos se utilizam da religião para em proveito próprio, né? De maneira clara, exploram a fé das pessoas
E agora, no quesito da política, né, eu penso que nunca tinha surgido uma oportunidade tão grande para eles de cooptar o poder político de modo intenso, tal como surgiu com o Bolsonaro, porque o próprio Bolsonaro fez questão de dizer que ele tinha lado e que o lado dele era o dos evangélicos, né? Então, é como se os crentes, de um modo geral, já tivessem acostumados com o discurso hipócrita da religião, porque era a maneira, era o modus operandi como os pastores atuavam já. E quando o Bolsonaro assumiu esse discurso, né, e usou esse discurso politicamente, não houve estranhamento, porque afinal de contas essa era a maneira como sempre o Evangelho ou a palavra de Deus foi usada nesses meios, né? Então, quase que não houve resistência, né? E é como se a igreja, e principalmente os pastores, tivessem visto na figura do Bolsonaro realmente uma válvula de entrada para assumir o poder político e para influenciar na realidade da maneira como eles acreditam que é a maneira certa, né? De acordo com os valores supostamente cristãos que eles têm. E, e é isso, né? A principal pauta que o Bolsonaro tinha e que fazia com que as igrejas o apoiassem de maneira tão contundente era a pauta moral, né? A questão dos chamados valores que estão relacionadas à questão de costumes, homossexualidade, papéis de gênero e coisas desse tipo aí. Então, uma vez que Bolsonaro assumiu de maneira tão clara o papel de alguém que iria lutar para manter esses valores tal como eles acreditam que é o certo, eu acho que aí estava a chave, né, para que esse apoio dentro das igrejas evangélicas crescesse tanto e se tornasse tão alarmante como se tornou atualmente. Maravilha, passo a bola aí pro Willis fazer a pergunta. Beleza? Valeu pela participação, Bruno. Eu acho que muito importante isso que você está falando aí do poder todo, né? Inclusive financeiro, o poder de representatividade dos religiosos, né? Nesse governo aí fundamentalista que tenta ao máximo passar essas pautas, né? E, e acho que assim, dentro da filosofia em sala de aula, você vê alguma esperança para a gente conseguir chegar nas crianças que têm pais mais fundamentalistas, né, para a gente conseguir fazer as crianças já terem um pensamento mais crítico, que não vá cair tanto, eu vou chamar de lavagem cerebral, talvez seja um pouco pesado, né, mas muitas vezes é realmente uma lavagem cerebral que abre caminho para o fascismo até, né. Então acho que como é a perspectiva na sala de aula? Você acha que é possível você ser um professor mais crítico que ajude os alunos ou pode ter uma perseguição no geral? A minha experiência como professor, ela é um pouco restrita porque eu atuo no ensino médio atualmente. O Cefet é uma escola para ensino médio e técnico e também para graduação, né? Mas a unidade onde eu dou aula atualmente só tem ensino médio e técnico. A graduação vai começar só ano que vem, né? E além disso, o próprio Cefet já é uma escola diferenciada, né, como se sabe, porque tem prova para entrar. Então, os alunos que entram já têm um preparo um pouco mais acentuado e por isso não reflete a realidade das escolas como um todo no Brasil, né? Tanto estaduais quanto municipais. Além disso, eu não tenho também experiência com as crianças mais jovens, né, que estão no ensino fundamental, né? Mas eu posso começar falando sobre a minha realidade e tentando extrapolar isso para como aconteceria no Brasil todo em relação à educação em geral, né? Eu vejo que na área em que eu atuo, para a faixa etária em que eu atuo e na escola que eu atuo, a possibilidade existe sim. É realmente possível fazer isso, inclusive, de maneira não tão forçada, no sentido de tentar colocar para eles ideias supostamente progressistas ou coisa que o valha. E o modo que eu penso em que dá para fazer isso é levantando as discussões, apresentando para eles textos e autores, reportagens. Eu trabalho muito com reportagens, tentando vincular aquilo que eu estou ensinando naquele momento, né? E nas atividades pedir para eles construírem ali um pensamento que tente fazer uma articulação com
a realidade partindo do texto ou do autor que está sendo trabalhado. Então, eu posso citar como exemplo a ética aristotélica, né, que fala sobre a felicidade e sobre os requisitos para alcançar a felicidade. Então, o Aristóteles elenca lá vários requisitos e um deles são os recursos materiais, inclusive é o primeiro sobre o qual ele fala, né? Então, eu explico para os alunos a ética aristotélica e falo sobre esses requisitos. Eu passo para eles algum texto do Aristóteles que verse sobre isso, e depois, em outras aulas, eu entro na realidade brasileira e trago elementos da nossa realidade para ver como vincular a ética aristotélica dentro do Brasil, né? Se a ética aristotélica funcionaria dentro do Brasil, no sentido de as pessoas conseguirem ser felizes, se realmente o caminho para a felicidade for aquele que o Aristóteles aponta, né? Então, eu trouxe esse ano os textos da Carolina Maria de Jesus, né? Ela tem um livro que está, inclusive, voltando a ficar bastante comentado, que é o Quarto de Despejo, que é um diário onde ela relata a vida dela, ela tendo sido uma favelada, como ela própria dizia, né? Que vivia numa favela de São Paulo, lá na década de 50, e, e tinha o sonho de ser escritora, e durante essa década ela relatou a rotina dela nesse diário, né, o que veio, felizmente, depois a ser encontrado por um jornalista e veio a ser publicado em formato de livro, né? Então, nesses relatos, até mesmo pela própria maneira como ela escreve, né, com vários erros de português, erros entre aspas, né? E a simplicidade e a genuinidade com que ela relata os pensamentos dela, inclusive sobre política, né, sobre a vida e sobre as perspectivas que ela tinha, né? Então, é um retrato muito claro, né, fiel e por isso mesmo duro do Brasil. E além dela, eu também trouxe nesse ano episódios daquela série Cidade dos Homens, que foi uma série muito famosa na década de 2000, que passou na Globo, inclusive, e que retrata ali a vida de dois adolescentes numa favela do Rio de Janeiro, o Laranjinha e o Acerola, e tem alguns episódios onde isso é colocado de maneira mais forte. Então, eu apresento isso para eles, eu discuto sobre a realidade brasileira no sentido da grande desigualdade que existe entre as classes, e no fim, como atividade, né, eu peço para eles escreverem um texto, dou lá as diretrizes claras sobre o que eu espero, né, que eles expliquem o que é ética aristotélica, quais são os requisitos para alcançar a ética aristotélica e qual é o papel que os recursos materiais têm dentro dessa ética, né, para alcançar a felicidade. Aí eu peço para eles, no mesmo texto, fazerem referência a Carolina Maria de Jesus, ou a série, ou a algo que tenha relação com aquilo, mas que seja da própria órbita de conhecimento deles. E aí, no fim, eu peço para eles fazerem a conexão, né? Se realmente a ética de aristotélica está certo, até que grau está, e até que grau essas pessoas que estão na condição da Carolina, né? Ou na condição daqueles meninos da série que moram na favela, até que ponto a felicidade seria algo acessível para eles se realmente o caminho de Aristóteles for o caminho certo, né? É claro que isso serve para eles chegarem à conclusão que para Aristóteles era muito natural de se chegar, de que a felicidade não é para todos e de que é normal e aceitável que a felicidade não seja para todos, né? Então, eles próprios chegando nessa conclusão já é um caminho bastante relevante de se trilhar e abre margens para a gente discutir as outras possibilidades e adentrar no campo da filosofia política, né? Tem uma divisão entre as disciplinas que faz com que filosofia política seja dada só no segundo ano, né? Mas esse é um exemplo de como eu trabalho esses temas sem entrar diretamente em questões de um partido A ou partido B, né? E eu percebo, sim, um interesse bastante grande neles, né? Não só mesmo nesses autores que são mais clássicos e mais antigos, mas também nesse tipo de abordagem que apresenta lá a literatura brasileira, como no caso da Carolina, e as séries que retratam a vida brasileira, né? E, diante disso, eu vejo assim, uma abertura e um certo amadurecimento que dá para perceber na própria fala deles, na própria escrita deles, em comparação com o começo do ano. Então, apesar de, no Cefet, digamos assim,
haver recursos maiores do que nas escolas comuns no Brasil, da rede estadual, e apesar de os alunos do Cefet já serem alunos selecionados por prova, né, eu acredito que é possível fazer algo similar, só que em um grau menor, numa escala menor, nas demais escolas, né, de rede estadual de ensino médio, né? No caso, reduzindo a quantidade de conteúdo, mas focando em manter essa articulação, né? Porque esse é o grande ponto que eu percebo no amadurecimento intelectual de um adolescente ou de uma pessoa adulta. Ela escrever sobre algo conseguindo fazer articulações, né? Então, eu sempre passo mais de um assunto que tem certa relação, e na atividade de escrita eu peço para eles articularem, fazerem as relações, compararem uma coisa com a outra e chegarem e apresentarem alguma conclusão. Né? Porque pedir simplesmente para a pessoa explicar o que o autor fulano disse, ou o que o texto que eles leram quis dizer, apesar de ter seu valor também, não chega a desafiar, né, o próprio intelecto deles e a própria sensibilidade deles, e não chega também a convidá-los a se posicionar, ainda que da maneira e no alcance que eles próprios tenham. Então, eu penso que nós temos muitos recursos no que diz respeito à nossa própria realidade para mostrar para eles como é que é a vida do brasileiro em geral, até porque a maioria dessas pessoas, a maioria dos alunos das escolas brasileiras são pessoas que vêm de uma origem pobre portanto, não é tão difícil assim remetê-los a essa realidade, né? Falar sobre a realidade que é a própria realidade deles e levantar o questionamento de o porquê que essa realidade é assim, o porquê que a maioria das pessoas vive nessas condições. E se é natural de fato, como o discurso liberal pretende apresentar, ou se realmente é construído, ou se tem alguma causa humana ou quase humana envolvida nessa situação, né? E aí já nos remete à história e elementos históricos que vão mostrar que realmente não tem como ser natural, que isso é pensado para ser assim, e que assim como é construído para ser assim, é preciso também lutar e agir para que isso deixe de ser assim, né? Então, acho que o que nós temos a nosso favor é a própria realidade dos alunos como um todo, né? Então, partir disso, partir da realidade que eles próprios conhecem e mostrando elementos tanto do jornalismo, no quesito de reportagens, quanto da arte, na questão de literatura e cinema, séries, quanto da filosofia, na questão de autores que abordaram assuntos como felicidade, como ética, como política, ainda que tenha sido em um viés elitista, apresentar esses elementos e convidá-los a fazer esse link e depois trabalhar a partir das atividades aquilo que foi apresentado, eu acho que é um caminho que pode ser seguido por todos os professores e pode ser adaptado de acordo com a realidade particular, né, de cada professor. Maravilha, eu vou pegar aqui o gancho aí da pergunta do Willis, né? E vai ser uma pergunta sobre educação, né? Durante o atual governo, né, o Bolsonaro tentou, né, colocar pastor ou colocar gente da ala, digamos assim, ideológica, né, em áreas como a questão da educação. Eu queria saber aí de você, né, já que rolou até escândalo aí em Barras de Ouro, né, envolvendo aí o ministro da Educação, como que você vê aí a presença aí de pastores, de setores religiosos aí cuidando da área da educação, Bruno? A primeira coisa que me vem à mente é que a educação, durante a maior parte da história do Brasil, ficou a cargo da Igreja, né, católica. No Império, isso chegou a ser até dispositivo constitucional, né? A Igreja ia ficar responsável pela educação, né? Então era naturalizado que fosse assim, né? E o Bolsonaro, sendo a figura do reacionarismo brasileiro, tal como ele não chega a ser surpreendente que ele queira voltar também a esse elemento do passado e colocar a religião e a educação como elementos quase que inseparáveis, né? Além disso, por si só, ser problemático, justamente por
eliminar quase o papel crítico que uma educação deve ter, no sentido de despertar os alunos para encarar a realidade com seus próprios olhos e pensá-las a partir do seu próprio pensamento, né? Tem o fato de que essa religião que nós temos, as igrejas que nós temos e os pastores, que são os líderes religiosos que nós temos, serem do pior tipo no sentido de esclarecimento, né? Eles se apegam muito a elementos que eu diria que são secundários no sentido da mensagem religiosa central e se apegam tanto a isso que abandonam o cerne, o central da mensagem cristã, por exemplo, com muita facilidade, né? Se esquecem disso com muita facilidade e realmente ficam focados nesses meandros menos importantes, né? Tanto que eu faço até uma distinção entre radicalidade e extremismo. Eu penso que a radicalidade, como nós sabemos, é algo muito importante de se ter em qualquer âmbito que nós vamos realizar na vida social e política, porque para realmente realizar alguma mudança, tanto individual quanto socialmente, é preciso ser radical para ter persistência e resiliência. Mas a radicalidade, como a etimologia famosa nos mostra, né, ela aponta para as raízes. Então, a pessoa radical ela vai para as raízes daquilo que ela está se propondo a fazer e a acreditar, e se agarrando às raízes, ela tem uma mobilidade que permite ela ir para cá ou para lá, só que sempre fincada nas raízes e, portanto, não podendo ir para qualquer lugar, né? Ela tem uma certa mobilidade, mas ser radical significa não abandonar as raízes, né? E eu penso que ser extremista, por outro lado, né, é ir para as pontas ou para as folhas, né, que é justamente as maneiras particulares com que aquele fenômeno, aquele movimento se expressa em cada situação, né? Então, ao longo da história, de acordo com as circunstâncias, os movimentos, pode ser político, pode ser religioso, vão assumindo características particulares e isso é apenas o resultado dessas movimentações sociais e políticas e, por isso, não expressam essencialmente o que é o centro, o que está na raiz. E, portanto, se você se agarra a isso, né, se você se agarra à ponta, se você se agarra ao extremo desse movimento, quanto mais ao extremo você está, mais distante da raiz você está, e, portanto, mais facilmente você perde de vista o objetivo inicial daquilo, né? Então, essas pautas de valores e de costumes que os evangélicos tanto gostam de apresentar, né, os cristãos, a maioria dos cristãos no Brasil, expressam justamente isso, né, as pontas, né, aquilo que se apresenta na conjuntura social atual, né. Eles acreditam que a maneira de viver, de se comportar, de vestir da atualidade, que para eles seria a expressão máxima do cristianismo, eles acreditam que é isso que é o essencial na luta que eles acham que estão travando, né? E, consequentemente, o essencial de fato, né? Aquilo que remete ao amor, que remete à humildade, que remete à caridade, né? Que remete, por exemplo, ao cuidado com o próximo, né? Tudo isso fica completamente desguarnecido, abandonado e em segundo plano, ou melhor, em terceiro, quarto, quinto plano, né? Geralmente só é evocado de maneira literária e artificial, né? Então, esse é o maior drama, né? Não só a imiscuição da religião dentro do campo da educação e da política, mas pelo fato de a religião que está pretendendo se imiscuir na política ser justamente desse tipo, né? Desse nível, né? Extremista e sem reflexão, sem radicalidade, né? Porque uma religião cristã que fosse radical, eu penso, traria inclusive muitos benefícios para a sociedade, né? Porque de fato apresentaria e doaria para a sociedade pessoas engajadas com o amor ao próximo e o cuidado com os menos favorecidos, né? O que, infelizmente, nós temos hoje como exceção, né? Há pessoas religiosas das igrejas que se engajam nessas lutas há muito tempo e realmente levam adiante a mensagem cristã na prática, né? Cito o padre Lancelotti, por exemplo, mas a maioria desses líderes são líderes extremistas, no sentido de que eles se agarram ao conjuntural, ao, ao que é secundário, e se afastam da radicalidade, né? Então, é isso. É ruim não só pela mistura em si, mas também por essa mistura ser desse tipo de religião, né? Luiz?
Queria aproveitar esse gancho aí da radicalidade para ver o seguinte: você vê alguma perspectiva de reforma dentro do capitalismo para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade que forme cristãos, né, de verdade, vamos dizer assim? Não, não que a mudança tenha que ser para formar cristãos, né, mas você acha que é possível, através de algumas políticas públicas e de pequenos incentivos, pequenas mudanças assim na cultura, a gente chegar num nível de que as pessoas realmente queiram praticar, vamos dizer assim, valores cristãos, ou não que precisem ser valores cristãos, né, mas realmente melhorar a sociedade? Eu diria que eu sou uma pessoa tardiamente politizada, né? Eu penso que essa preocupação com espiritualidade, com religiosidade, foi algo que surgiu em mim ali na juventude, né? Apesar de a minha educação ter sido evangélica, realmente só fui me interessar individualmente por esses assuntos a partir da juventude, ali, começo da faculdade, fim do ensino médio. E até por isso que futuramente eu emigrei para filosofia da religião, né? Porque meu professor ali via que eu tinha um pendor muito grande para esses assuntos. E nessa minha juventude, então, eu era muito atrelado à espiritualidade, à religiosidade, estudava as religiões, estudava o cristianismo, estudava as filosofias da religião, né? E, por outro lado, era totalmente apolitizado, né? Não me interessava muito por assuntos políticos e sociais e me incomodava, inclusive, com quem se interessava muito por isso, né? Porque simplesmente eu não via perspectiva de mudança politicamente falando, né? Na minha percepção da época, o mundo, que é composto por seres humanos, sempre ia ter aquelas características ali negativas e, por isso, a coisa mais inteligente que uma pessoa poderia fazer era tentar, digamos assim, aprimorar a si mesmo no sentido espiritual, é, naquele discurso de que deve haver uma verdade, né, interior que cada um pode acessar, e isso sim seria a chave, né? Então, eu não tinha posição política, mas na avaliação superficial de alguém que de fato é apolítico, né, eu imaginava que a espiritualidade, a religião, Deus estava mais próximo da direita, né, e a esquerda estava muito mais associada ao ateísmo e também ao fato de sempre ter alguém reclamando, né? Então a imagem que eu tinha da esquerda e dos esquerdistas era que eles sempre estavam reclamando de alguma coisa, né? E aí eu pensava naquele mesmo discurso que hoje é comum também, né? Que é preciso pensar positivo, que é preciso agir de maneira proativa para mudar as coisas e ficar reclamando não ajuda e só atrapalha, né? Então, essa minha juventude, né, dos 20 aos 25 anos, ela teve essa pegada à política, né, e à crítica, né, totalmente alienada, né? Então, eu penso que eu comecei a realmente me incomodar com assuntos políticos, mas ali para 2016, naquela situação de crise completa, né, que veio a gerar o golpe da Dilma, né? Então, ali, né, vendo aqueles deputados votando a favor do impeachment, citando a família, citando Deus, né, e todos eles representando aquilo que eles representam, né, eu sempre gostei de estudar história também, e isso foi um grande motivador para eu começar a me interessar mais por política, né? Porque para quem estuda história, todo mundo tem essa experiência, eu acho. Verifica que toda a história é constituída por isso, né? Uma classe em cima da outra, oprimindo, explorando o máximo que pode, né? E o que é um tanto quanto desesperador, né? Pensar que nós estamos hoje vivendo aí já há vários séculos depois do início do que nós chamamos de Brasil e a coisa não muda, né? E não é só assim, e não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a partir daí, eu realmente comecei a ficar muito incomodado, né, com a ascensão da direita que estava acontecendo e comecei a perceber de fato, né, o que era direita, o que era esquerda, né? E foi na mesma época em que Bolsonaro estava ascendendo como alternativa viável da direita, né, da ultradireita, né? E o Bolsonaro, a figura dele, pelo menos nisso, né, para mim, foi repulsiva desde a primeira vez que eu vi no programa lá da Band, que é o CQC, né? Então, para mim, aquilo ali já representava tudo que eu era contra em termos de política, de ser humano, né? E isso me ajudou bastante a realmente entender qual era o meu lugar dentro do espectro, né, da política. Então,
a partir daí eu comecei a me interessar mais e a pensar mais sobre política, né? Mas ainda não tinha chegado a me radicalizar, né? Então eu pensei, é, eu, eu ouvindo sobre comunismo e marxismo, né? Sou da filosofia, então eu tinha a noção básica do que era, né? Já tinha lido algumas obras do Marx, tipo o Manifesto, a Questão Judaica, sempre pretendi ler o Capital, que era uma obra importante para a filosofia e tal. E eu sempre tive simpatia pelo comunismo no sentido de que para mim era uma causa muito justa, né? Mas o motivo que me impedia de me aproximar de fato e de me declarar comunista, por exemplo, era o fato de eu acreditar que era impossível superar o capitalismo, uma coisa tão impregnada em nós que realmente gera o pensamento de que é impossível viver em outro sistema que não seja o capitalismo. E a segunda coisa que me afastava do comunismo ou me impedia de aprofundar mais era o fato de as experiências socialistas, pelo menos na leitura que eu tinha, da maneira como eu via, superficial também, não terem dado certo, terem gerado muitas mortes e terem acabado em ditaduras sangrentas, né? Nas figuras dos ditadores que eu conhecia. Então, então, essas duas coisas faziam com que, apesar de eu ter simpatia com o comunismo, que é a alternativa radical da esquerda, eu não me aprofundar tanto, né, por causa dessa descrença. Né? E, para você ter uma ideia, essa minha aproximação da radicalidade é um tanto quanto recente, né? Foi esse ano, no começo do ano, principalmente por causa da ascensão do fascismo, eu comecei a perceber de maneira mais clara que é como se o próprio sistema fosse favorável ao fascismo, né? É como se a própria maneira como as coisas se dão dentro da política convencional fosse algo que, quando surge um fenômeno como o fascismo, não dá simplesmente para fazer nada, né? Porque o fascismo surge de maneira muito contundente, ele é violento, ele é movimento de massas e ele mexe nessas massas com aquilo que elas acreditam que é o mais sagrado, que é o mais importante, que são esses valores, que são essas idealizações que eles fazem do passado, dos inimigos, daqueles que estão corrompendo a sociedade. Né? Além de ser um movimento de defesa do capitalismo, que, portanto, sempre é, digamos assim, bem visto pelos capitalistas na medida em que for necessário que ele exista. Né? Então, essa percepção, junto com, digamos assim, um crescimento que aconteceu do comunismo ou da teoria comunista na internet, de alguns canais pelos quais eu vim a tomar conhecimento de maneira mais concreta com esses assuntos, né? História pública, história cabeluda, Elias Jabbour, que é um cara da TV Grabois, que são pessoas do espectro do marxismo-leninismo, né? E então, esses conteúdos que eu comecei a ter acesso, junto com os incômodos que eu tinha em relação ao sistema ser do jeito que é e ser favorável a opressões do tipo do fascismo, fizeram com que eu caminhasse cada vez mais para a radicalidade, né? E chegasse à conclusão que não, né? Primeiro, cheguei à conclusão de que o sistema do jeito que é realmente, ele é montado para ser assim, ele é montado para ser desigual, ele faz parte da estrutura dele segregar e separar, né? E aqueles que são membros das minorias mais desguarnecidas são as principais vítimas desse sistema. E, portanto, realmente se contentar com esse sistema é se contentar com a realidade do jeito que é e ficar mendigando nas eleições, mesmo em governos de esquerda, né, social-democratas, por algumas migalhas para essas pequenas populações e ainda assim migalhas que são jogadas sobre os protestos, né, do pessoal da direita, aí, que é uma coisa horrenda, né? Além disso, veio a desmistificação, né? Aquelas duas crenças que eu tinha, de que o comunismo era impossível porque o capitalismo é invencível e que o comunismo, digamos assim, a tentativa de implementá-lo gerou mais males do que bem, né? Essas duas crenças também foram dissolvidas por esse conteúdo que eu comecei a acessar, né? E com isso, atualmente eu estou num processo de radicalização organizada, né? Estou tentando me organizar mais, estudar mais, até mesmo para saber, dentro dessa radicalidade, onde é que eu vou me encaixar, né? Tem as,
porque, por exemplo, até então eu não sabia que existia a diferença entre marxismo-leninismo, que as pessoas, alguns chamam de stalinismo, né, e trotskismo. Até vi uma entrevista que vocês fizeram, Guilherme, com o autor de um livro sobre trotskismo, né? Vi hoje, inclusive. E aí eu tenho que me aprofundar mais, né? Não só lendo o Capital, mas também lendo sobre as experiências socialistas, né? Ou tentativas de experiência socialista, para realmente tornar esse meu movimento mais concreto e fundamentado, né? Mas eu já estou convencido que não, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Que mantendo o sistema do jeito que está, não dá para fazer as mudanças tal como realmente nós esperamos que aconteçam e que, portanto, a radicalidade é o caminho, né? E só estendendo para a sua outra pergunta dos cristãos, né? Eu penso que nisso, na mudança do sistema capitalista, na superação dele, eu penso que o cenário vai ficar muito mais favorável para que um verdadeiro cristianismo se desenvolva, né? Porque a ideologia dominante muda também, né? Então, um dos grandes motivos pelos quais o cristianismo hoje cumpre o papel que ele cumpre, né, que é ser basicamente reserva do capitalismo, é porque o capitalismo coloca lá seus tentáculos sobre a consciência das pessoas, principalmente dos pastores, e os pastores colocam lá, plantam as abobrinhas na cabeça dos crentes, né? Então, mudando isso, retirando esse poder tão grotesco que o capitalismo tem, que a ideologia capitalista tem sobre a consciência das pessoas, e realmente apontando o poder político para onde ele deveria ser apontado, que é para a solução desses problemas mais graves da humanidade, eu penso que isso sim é um cenário mais favorável para que um cristianismo se desenvolva de maneira mais coerente. Maravilha. Vamos, então, já que nós entramos aqui mais na parte da política, né? Vamos falar, sair um pouco aí dessa área daí da filosofia da religião, né? E falar um pouco aí de política nacional, né? Que inclusive seria o nosso tema principal. Em cima do que você está, né, descobrindo, aprendendo, Bruno, como que você vê certos conchavos, certas alianças que o futuro governo Lula faz, né? Como, por exemplo, se aliar com o Alckmin, se aliar com outros setores, né, da classe dominante. Como que você vê essas alianças? Aí, isso é o PT, né? Basicamente, o fato de o Lula ter sido eleito é motivo de grande alívio, né? Porque ele derrubou o Bolsonaro. Mas, em contrapartida, eu penso que poucas pessoas esperam, digamos assim, algo de realmente concreto de um governo do PT, principalmente no cenário que nós estamos atualmente, né? Então, se no passado o governo do PT já foi quase um governo de direita, né? Para alguns foi até um governo de direita, talvez que adotou até uma política neoliberal. Tudo leva a crer que esse governo de agora vai ser o mais à direita que o PT já teve, porque a conjuntura está muito desfavorável para um governo realmente de esquerda, né? A esquerda é entendida aí como, pelo menos, uma social-democracia, né? Então, até essa aliança que ele fez com o Alckmin gera expressão disso, né? A chamada Frente Ampla, que uniu centro-direita e esquerda contra a ultradireita, é, foi uma espécie de válvula necessária para ser aberta, né? E agora que ele foi eleito, e que os movimentos sociais, no sentido de, aliás, as diferentes facetas da sociedade estão reagindo a como ele está organizando e pretendendo fazer a transição, está mostrando que, de fato, vai ser muito difícil que ele incline esse governo um pouco mais para o lado dos pobres e dos desfavorecidos, né? Ainda que, felizmente, tenha havido pelo menos a declaração de que ele pretende fazer isso sim, em algum grau, a despeito do protesto do chamado mercado financeiro, né? Que é essa entidade aí grotesca também. Então, eu vejo com um certo grau de lamento, mas ao mesmo tempo, quando eu votei nele, não sabia que basicamente é o que tem, né? Então, essa é a situação de qualquer pessoa que tenha essa consciência radical no campo político, né? Quando se trata de eleição, né? Na eleição, tanto nessa como em qualquer outra no passado, né? O que você tem, uma vez que o sistema capitalista se mantém, é sempre uma opção pelo menos ruim, né?
Então, isso porque nós encaramos o problema como sendo o próprio sistema. Então, enquanto o sistema não muda, qualquer governo que entre, basicamente, vai ter que se inclinar de algum modo para a direita. Então, se ele for de direita, significa que ele vai mais para a direita ainda, né? De modo que as melhores opções para nós sempre são da esquerda, porque pelo menos assim vai ter um mínimo de resistência, né, ao poder que o capitalismo exerce, né, sobre a política, né? Então, a situação, nesse sentido, pelo menos, é a mesma de sempre, né? Nós tivemos que optar pela opção menos ruim, e, e uma vez que o cenário se endireitou bastante com a eleição de muitos bolsonaristas, já imaginava que a chamada governabilidade de um governo do PT realmente seria complicada, né? Certo, antes de passar a bola aí pro Willis, né? Para aqueles que tentaram acompanhar nossa live aqui pelo meu Facebook, né, está dando algum tipo de problema, né, e que é engraçado aqui, até a denúncia que a gente recebeu aqui, que a nossa live, né, está sendo acusada de nudez, não sei da onde, né, como, coisa até bem curiosa, mas nossa live está sendo acusada de nudez, sendo que na verdade tá todo mundo aqui com roupa, né? Então, o, então, mas acredita aí que eu consiga, né, salvar aí do, né, através do StreamYard e subir pelo YouTube, né? Porque não tem justificativa plausível para ter qualquer tipo de censura aí da live. Então, Willis, passa a bola aí para você, né? Espero que você esteja aí com roupa. É, mas, enfim, passa a bola aí para você fazer a pergunta. Eu tô com roupa, mas sei lá, né? Às vezes eles detectaram a nudez na ideologia, né? Da gente falar contra o capitalismo, talvez isso seja a nudez que querem censurar aí. Mas isso que você falou, Bruno, me lembrou muito a minha trajetória também de radicalização política, né? Quer dizer, não sei, acho que provavelmente foi muito diferente o processo todo, né? Mas, tipo, em 2016 eu acho que eu realmente comecei a perceber a importância de me engajar politicamente mais, né? E realmente estudar mais a fundo política. Eu já me considerava mais de esquerda, né? Mas acho que era mais reformista, e com o tempo, conforme foi acontecendo só atrocidade, né? Na história do país, acho que a gente vai vendo a necessidade cada vez maior de mudar as coisas, e a gente vai se desencantando com tentativas de reforma, de político que promete não sei o quê, e no fim é triste que eu acho que o Lula, que nem se falou, vai ser um governo mais de direita. Eu acho que não dava nem para chamar de reformista naquela época direito, né? Porque fazer um pouco de redistribuição de renda, tem até liberal aí, tipo o Milton Friedman, que apoiava a política de distribuição de renda, e o Friedman ajudou na ditadura do Pinochet, né? No Chile. Então acho que a gente tem que ir além, né? E realmente tentar radicalizar e puxar, né, para o nosso lado, né? A situação política. Eu queria perguntar especificamente, não sei a que par você está dessa discussão, mas sobre o nazifascismo, como é um conceito bem complicado, até estou conversando com o Gui de vez em quando, e a gente, acho que é um tema muito importante de ser discutido, porque eu acho que a gente realmente está vivendo uma época de ascensão do nazifascismo, que tem algumas características, né, várias características, algumas que você já falou, sobre ser um movimento de massas, né, um movimento amplo, que tenta ser amplo, pelo menos, né, e eu acho que muitas vezes, infelizmente, na internet tem muito produtor de conteúdo muito legal, mas às vezes falta as pessoas sintetizarem um pouco melhor alguns conceitos, e aí ficam usando de um jeito muito despolitizado às vezes, assim, e acho que poderia ter um pouco mais de critério, assim, para a própria esquerda saber o que é o fascismo de fato, como combater, né? E a gente tem trazido essa discussão para o canal um pouco, às vezes. Eu queria saber, tipo, sobre esses movimentos aí golpistas, né? Tanto do dia da eleição, vindo de instituição, né? Da Polícia Rodoviária Federal, principalmente,
quanto dos caras que agora a gente sabe que é mais do que óbvio que são nazistas, né? Eu acho que eu chamo de nazista, mas fascista, enfim, algum tipo de fascismo. Eu queria saber se você vê alguma perspectiva de crescimento desse movimento, como que a gente pode combater. Você falou de se organizar politicamente, de estudar mais sobre trotskismo, sobre marxismo-leninismo, né? Eu queria saber se você acha que já tem alguma solução, não uma solução, né, mas uma proposta aí para a gente conseguir combater isso nas ruas, nos locais de trabalho, na internet, na escola. Que formas de organização você vê que são possíveis, não só para construir a revolução, mas nesse primeiro momento, pelo menos, para destruir o fascismo que está crescendo? Acho que essa é a nudez da live, né? Perguntar a mesma coisa assim. Eu, assim, aquela frase muito repetida do Bertolt Brecht, né, de que a cadela do fascismo está sempre no ciúme, ela retrata justamente um traço muito marcante do capitalismo, né? Porque uma vez que o capitalismo ele estrutura a sociedade de modo a sempre haver exploradores e explorados, e, portanto, a sempre haver privilegiados e desfavorecidos, aquelas pessoas que foram habituadas com o privilégio, e, portanto, foram habituadas a sempre estarem por cima e a oprimir a grande parte da população, elas com muita facilidade se atêm, né, e se agarram a esses privilégios que elas têm, e na necessidade de defendê-los de maneira mais contundente e expressar, assim, o seu elitismo e demais preconceitos de maneira mais contundente, elas o fazem, né? Então, o motivo pelo qual o fascismo seria sempre uma ameaça dentro do capitalismo é porque ele naturaliza e ele reforça, né, a estrutura de exploração e de subjugação de um grupo por outro, né? E aí que estaria a chave para sempre haver essa ameaça do fascismo em contextos de crise, porque na crise surge a possibilidade de haver uma mudança concreta ali, no caso de as coisas se acirrarem de modo mais inesperado, e com isso essas pessoas se levantam para defender os seus privilégios, as suas posições, ou de maneira irrefletida pode acontecer também de alguns se levantarem achando que estão defendendo seus privilégios, mas na verdade estão lutando contra a sua própria classe, o seu próprio grupo, né? Pode acontecer também, né? Mas em geral é isso, né? O motivo de o fascismo ser sempre uma ameaça é que o capitalismo favorece, né, e fortalece essa estrutura de exploração que cria grupos privilegiados em detrimento de grupos que são desfavorecidos, né? Então, uma vez que a organização da luta contra o fascismo, né, ou a organização de um movimento revolucionário se dá dentro do capitalismo, basicamente o fascismo é a ameaça mais visível sempre, né, como se o inimigo político do comunismo, por excelência, fosse o fascismo, né, enquanto que o inimigo econômico, vamos dizer assim, seria o capitalismo. Mas, então, a gente poderia primeiro dizer que não tem como se livrar desses movimentos que se organizam assim. A gente poderia até fazer uma associação com a primeira eleição do Bolsonaro, né, que quando começaram a fazer pesquisas de opinião, ele ficou um bom tempo ali, inclusive enquanto colocavam o Lula como opção de voto, né, que o Lula ficava na frente e o Bolsonaro vinha depois. Ele ficou um bom tempo das pesquisas com 17, 20%, né? O que eu calculo que realmente esses 17, 20% são aquelas pessoas que são os fascistas convictos do Brasil, né? São as pessoas que têm aqueles preconceitos arraigados, né? E depois, principalmente com o fato de o Lula ter sido preso, ele cresceu nas pesquisas, o antipetismo, né? Que é um outro mecanismo do fascismo, é apontar um inimigo e aumentar a monstruosidade do inimigo em um nível que é irreal, né? Mas que é preciso assustar para poder ter efetividade, né? E ele fez isso muito bem, e com isso ele veio lá a ter a maioria nos votos no primeiro turno e veio a se eleger depois, né? Mas aqueles 20% iniciais que estavam com ele ali desde o começo, que adoravam quando ele respondia de maneiras preconceituosas às perguntas dos entrevistadores, aqueles ali eu penso que expressam, né, a marca do fascismo no Brasil, né, que é a ameaça constante. Então,
não teria como eliminar por si só o fascismo, uma vez que essas condições favorecem que ele aconteça. O que realmente seria útil para o movimento revolucionário fazer era realmente esclarecer a classe dos trabalhadores ao máximo, no sentido de mostrar que, de fato, existe aí uma diferença muito grande de interesses e, portanto, de classes, e que, por isso, aqueles que estão lá do lado do fascismo, gritando a favor da ditadura, eles estão justificados dentro da lógica deles, que é manter os seus privilégios, e, portanto, espera-se que eles façam isso mesmo, mas é importante que nós, do lado daqui, não fortaleçamos esse movimento e nos oponhamos a ele, né? Então, esse seria o primeiro passo, né? Realmente criar uma distinção clara de interesses que existe entre essas duas classes, né? Então, para isso, como você próprio apontou, né, é difícil apontar uma solução, né, mas eu penso que até mesmo repetir as soluções que todo mundo já conhece é algo que é importante também em assuntos assim. O chamado trabalho de base é que é muito importante, né? Que é o quê? Que é esses movimentos ocuparem as periferias, ocuparem os lugares onde os trabalhadores estão, e, portanto, chegar até eles, né? Eu vejo com muita simpatia, inclusive, e admiração, né? O que partidos como a UP, a PCB fazem, pelo que eu acompanho, né? A UP principalmente, né, que é diretamente vinculada ao movimento de ocupação, MLB, o Léo Péricles, por si só, é uma figura que expressa isso, né? Então, recentemente até, eles tiveram uma ação, né, em igrejas evangélicas, né? Então, nunca tinha visto isso antes, por exemplo, né? Eu penso que esse é um problema também, né? A maneira como os militantes, mesmo da ala radical, ou talvez até principalmente da ala radical, encaram a religião, sempre é com um menosprezo, ou até mesmo com desprezo, consequentemente, com distanciamento, né? E o mesmo acontece nas escolas, né? Já que eu entrei nesse assunto, Ulisses, eu acho que tem bastante relevância para o assunto também, né? Eu percebo isso nas escolas também, né? Muitos professores que têm esse viés mais radical ou viés de esquerda, né? Eles têm um preconceito muito grande com assuntos religiosos e, em geral, quando eles tratam desse assunto para os alunos, eles fazem de uma maneira muito combativa, né? Sempre criticando ou sempre tentando até destruir e diminuir a crença que aquele aluno tem, né? Sendo que a maioria dos alunos, quase com certeza, tem algum tipo de crença religiosa porque foi criado em alguma doutrina religiosa, né? E aí o que acontece? Esse comportamento fortalece a ideia de que existe um conflito, sim, entre a ciência e a religião, por exemplo, ou entre a política progressista e a religião. Então, essa narrativa do conflito já é vendida para eles pela própria igreja, pelo próprio pastor, que, em geral, fala lá que a evolução é contra os preceitos religiosos. E uma vez que, do lado de cá, a própria escola, os próprios representantes do conhecimento fortalecem isso também, fica marcado na consciência do aluno de que, de fato, existe um conflito e é preciso escolher. E o que ele vai escolher? Se a religião está lá com ele desde a infância, desde o berço, e basicamente formou a própria consciência de pessoa que ele é, né? Tá vinculada não só ao que ele se pensa enquanto pessoa que tem um intelecto, mas também às afeições que ele formou, né? É quase impossível que ele vai escolher a chamada ciência ou o chamado progressismo, porque para ele a religião está muito mais presente, né? Na família, na vida, dentro dele mesmo, né? Então, fortalecer a narrativa de que existe um conflito entre a religião e a ciência, ou entre a religião e o progressismo, ou os movimentos mais militantes, faz com que o crente, o adolescente crente, o jovem crente, se coloque na posição de fato de escolher. E, invariavelmente, ele vai optar por aquilo que está mais próximo dele e que fala mais próximo a ele, né, que é a religião. Então, eu penso que nesse assunto, já que a religião ocupou esse espaço quase que por completo da periferia, esses espaços que eram completamente esquecidos pelo poder público, eu penso que um passo importante é realmente abaixar o tom nesse sentido, diminuir o grau de combatividade com que o assunto da religião é abordado e, pelo contrário, né, apresentar de fato quais seriam os fundamentos da religião, né? Eu penso que para quem tem uma crença religiosa é mais fácil. No meu caso, eu tenho, creio em Deus. Então,
eu sempre, quando abordo esses assuntos, né, chamo a atenção clara para eles de que a mensagem cristã é algo que pode ter um impacto muito positivo na sociedade, mas, infelizmente, a forma como as igrejas usam isso, os pastores usam isso, acaba trazendo mais mazelas do que benefício, né? Ainda que as igrejas tenham aí um papel também importante em em movimentos sociais, né? Então, fazendo isso, né, ressaltando a importância dos fundamentos, mas mostrando que não há conflito entre ciência e religião, ou entre progressismo e religião, ou entre política e religião, batendo nisso e convidando eles a pensar nisso, eu penso que pelo menos abre a possibilidade de eles caminharem com as duas coisas até chegar ao ponto em que eles vão estar mais maduros e realmente conseguir fazer articulação por conta própria das duas coisas. Porque se você coloca uma suposta escolha que eles têm que fazer já desde a infância e adolescência, é muito difícil que eles façam a escolha por aquilo que nós achamos que é o certo, né? Que seria o suposto caminho da ciência ou do progressismo. Então, tá aí um, um mecanismo que seria muito útil e favorável para esse movimento de base, né? Para esse movimento de educação das bases que os grupos revolucionários pretendem fazer, seria realmente trabalhar com as crenças de fundo que as pessoas já têm de maneira mais amigável, né? Mais amistosa, né? Porque não existe conflito de fato, né? Os cristãos não querem, o Cristo não ensinou amor ao próximo, não ensinou a ajudar os pobres e os desfavorecidos. Se a gente for pensar, o comunismo fala a mesma coisa, né? Mas existe um grau de propaganda anticomunista que é consumido por todos aí há décadas, né? E que é algo com que nós temos que lidar. Mas para que nós possamos lidar com isso, para que nós tenhamos abertura na consciência dessas pessoas para falar sobre isso, é muito importante que não sejamos vistos como inimigos ou como arrogantes, no sentido de pessoas que descreditam completamente aquilo que eles já acreditam, né? Então, caminhar por essa base, reconhecendo as crenças que já estão ali presentes, os elementos que já estão ali presentes, e, portanto, construir essa consciência de classes vinculada a essas crenças, e ainda que quando for criticar, faça isso contextualmente, né, mostrando por que aquele ponto ali merece crítica, eu acho que é um dos pontos que merece ser priorizado, né, nesse trabalho antifascista. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Bruno. Antes da gente, né, é, fazer as considerações finais, né? E o Willis também, e não aparecer nenhum algo pornográfico aqui na live, que né, tô até inacreditável como que isso vai acontecer. Eu quero lembrar aqui do nosso Pix, né, do Mesa de Debates 385 007 028 00 CPF. Qual que é o objetivo aí do nosso Pix? Né, a gente poder se financiar, né, o canal, né, poder tocar, fazer as nossas atividades, né, e tudo mais, comprar uma plataforma ilimitada anual aí do StreamYard, né, e fazer outras atividades aí também que depende aí de recursos financeiros. Nós que somos um canal independente, não recebemos dinheiro nem, né, dos grandes empresários e também não recebemos dinheiro aí do Estado. Então, para a gente poder fazer as nossas atividades, né, fazer o nosso trabalho, o meu, o do Willis e também do André com tempo, a gente se autofinancia, e adota medidas como essa. Então eu passo agora a bola para o Willis, né? Quiser fazer alguma consideração final aí, fique à vontade. Primeiro agradecer, né, bastante o Bruno pela entrevista, pelo tempo, pela disposição. Eu acho que muito importante esse ponto que você tocou de ter um tato, né, para você chegar na pessoa que já tem uma crença, né, e não descreditar totalmente o que a pessoa acredita, até porque realmente
se a gente for ver o que é o cristianismo, o que deveria ser, né, segundo Cristo, não chega nem perto da maioria das grandes religiões cristãs ao longo da história, né, que fizeram muitas atrocidades e hoje ainda, né. Então tem essa contradição também, né, independentemente da gente acreditar ou não. Acho que é um ponto bem importante isso, que a gente precisa levar essa reflexão. Inclusive é uma reflexão que o próprio Marx, né, no começo dos anos 40, 1840, ele já foi se afastando um pouco do ateísmo mais militante, né, porque ele viu que a religião não é o problema em si, né, a religião pode até ser um dos pilares da dominação que a gente tem, mas ela é mais um sintoma, muitas vezes, enfim. O Marx discute bastante isso na crítica da filosofia do direito de Hegel, né, que é um texto com aquela frase famosa lá que muita gente interpreta fora de contexto, que a religião é o ópio do povo, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que mesmo pessoas com a ideia muito errada sobre o mundo, não falando especificamente da questão religiosa, mas que muitas vezes pela questão religiosa a pessoa desenvolve uma visão errada pelo mundo, a gente tem que ter esse trabalho de base bem paciente de saber dialogar de fato, né? Realmente tentar construir essas pontes, ainda mais que a gente não vive uma ditadura nazi-fascista já, né? Pode até ser, né? Mas a gente precisa ainda estabelecer as relações que a gente tem, tentar transformar a realidade. E é isso. Queria só perspectivas aí. Se você acha que o futuro aí tá muito horrível, promissor para essa tarefa? E é isso. Valeu. Eu também sou muito próximo ao movimento, aos movimentos indígenas. Não que eu atue em algum deles, mas eu acompanho muito, né? Eu ouço muitos líderes que falam em nome dos povos indígenas, tipo Krenak, Davi Copenal, aquela do Amazonas. E eu acho muito interessante a maneira como eles encaram a luta deles e o grau de pessimismo que tem nessa luta, né? Porque para eles, na medida em que eles lutam só para sobreviver, não tem nenhum outro elemento bonito que sirva para embelezar a causa deles, e o Krenak faz questão de dizer isso, que ele luta só para sobreviver, não é para resgatar a cultura, não é para superar nada, né? Só para continuar vivo. E mesmo assim, mesmo com, digamos assim, essa perspectiva pessimista, eles não arredam o pé das reivindicações que eles fazem e não deixam de se manter organizados. Eu penso que esse é um modelo bastante interessante, né, a se ter no horizonte, né, porque ao mesmo tempo em que você reconhece a situação degradante que a sociedade atual vive, basicamente é preciso reconhecer também que não fazer nada não só não vai mudar nada, como também vai agravar ainda mais a situação, né? Então, é preciso agir sim, é preciso organizar sim, e é preciso manter a ação organizada de maneira constante, de maneira sistemática, enquanto for necessário, né? E, e isso, consequentemente, né, resgata o otimismo, né, no sentido de que nós agimos porque acreditamos que é possível e principalmente porque sabemos que é necessário agir, né? Então, eu acho que eu já passei da fase em que o pessimismo me consumiu quase que completamente, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, já chegamos a passar por fases depressivas, encarando a dificuldade que é a realidade na qual nós vivemos e a situação em que a maioria das pessoas vive no nosso país. Mas uma vez em que a gente sai desse poço, é preciso sim assumir a responsabilidade que nós temos enquanto membros dessa comunidade e realmente encetar a ação para frente e não retroceder jamais, né? Então é isso aí, pessoal, né? Novamente estamos encerrando. Quero aqui agradecer ao Bruno, agradecer também ao meu parceiro Willis Neto. Lembrando aqui sempre de se inscrever aqui no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, comentem, né? Compartilhe esta live. Também faça isso em outros vídeos, outras lives que o canal aí está produziu. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram.
é isso aí, pessoal, né? Tá aqui menos de meia hora eu volto, né? Para mais uma outra live do canal, né? Então, para que na verdade não deveria ter falado isso porque a live foi censurada no Facebook, mas beleza. Então, enfim, forte abraço aí a todo mundo e fui. Abraço.